O sol nascente tingia as torres do Palácio de Alvorada com um tom de ouro ardente, refletindo-se nos vitrais coloridos que pareciam arder como brasas. A princesa Isabela, única herdeira do trono dos Verdanis, contemplava a vista do alto de sua varanda privativa. Sua silhueta esguia, trajando um vestido de seda verde esmeralda, que realçava a nobreza de seus traços. Contrastava com o semblante pálido e tenso. Aos 19 anos, Isabela já conhecia o peso das expectativas, futuros casamentos arranjados, alianças políticas, e sobretudo a necessidade de demonstrar compaixão sem jamais perder a postura régia. Mas, naquela manhã, seu coração pulsava de angústia. Havia rumores de que o Conselho de Castigo, reunido clandestinamente na Câmara do Conselho, decidera puni-la, por um desvio de conduta menos um amor secreto, que violara as rígidas leis de sua casa. Não se tratava de traição ao reino, nem de blasfêmia contra a igreja matriarca, mas sim de um sentimento proibido. Isabela ousara amar um andarilho, um homem do povo. E em suas cartas clandestinas, revelara desejos que chocariam até o mais insensível dos nobres. Quando o arauto real ecoou os sinos de bronze convocando a todos ao pátio da humilhação, a princesa soube que seu futuro mudaria para sempre. Sob seu manto cerimonial, ela encerrou as cartas que, até dias atrás, guardara como tesouros, e ordenou que as levassem consigo ao pátio. O coração lhe latejava. A cada passo pelos corredores de mármore, surgiam cortesãos que a fitavam com curiosidade mal disfarçada ou prazeroso escárnio. O pátio da humilhação era um espaço aberto, rodeado por balcões e galerias em cujo centro ergueu-se um pedestal de pedras brutas, à sombra dos arcanjos entalhados nas colunas. A princesa foi conduzida pelos guardas de armadura reluzente até o patíbulo simbólico, um banco baixo, onde deveria ajoelhar-se, de mãos erguidas, e proclamar seu arrependimento, diante de todo o reino. Na plateia se misturavam vozes sussurrantes, risos abafados e rumores ansiosos. Será que derramou lágrimas? Do que será que ela se arrepende, afinal? Que exemplo cruel! Ao erguer o queixo e beijar a palma da mão direita, Isabela sentiu o vento gelado que descia das montanhas rochosas, além do reino. Tentou manter a compostura, embora a vergonha lhe queimasse as faces. Então, a voz grave do Lorde Protetor Galvão emergiu do coroão, pela traição aos deveres da coroa, pela ousadia de amar fora de suas condições, pela quebra do pacto sagrado entre nobreza e linhagem. Decretamos: a princesa Isabela de Verdanis será oferecida, em expiação, aos cuidados de um escravo recém-chegado das colônias do sul. Murmúrio estremeceu entre os presentes. O ato de oferecer um nobre a um escravo era considerado ultrajante, até mesmo para a imaginação mais perversa dos cortesãos. Mas as leis do conselho eram implacáveis, e as ordens, irrevogáveis, do arco do portão, adentrou um grupo de guardas, trazendo correntes leves de prata, símbolo da escravidão cerimonial, e o escravo escolhido para receber a princesa. Damião, um homem de pele cor de ébano, ombros largos e olhar profundo, surgia sob o capuz simples, que ocultava parte de seu rosto. Havia algo em sua presença que fazia o silêncio se tornar quase palpável. Sua postura era ereta, sem traço de submissão vã. Nos olhos, uma mistura de curiosidade e melancolia, como se a vida o tivesse moldado a esperar qualquer humilhação. Com estoicismo, Isabela mal conseguiu desviar o olhar, quando galgou o pequeno degrau ao lado do banco, e, com mãos trêmulas, agarrou o corrimão de marfim. Quando se ajoelhou, o vento que circulava o pátio trouxe uma rajada mais forte, fazendo seu vestido esvoaçar e expor os tornozelos delicados. Damião, então, aproximou-se em passos medidos. Com mãos firmes, retirou o capuz, revelando um rosto impressionante, traços austeros, lábios firmes, olhos negros que pareciam conter segredos que ninguém ousara desvendar. O silêncio foi quebrado pela voz ritmada do Lorde Protetor. Damião, filho das lavouras de âmbar, testemunhe este ato. DX, receba por ordens do conselho a princesa Isabela como sua companheira de servidão. Zele por ela, mas nunca trate-a como igual. Que este castigo sirva de lembrete a todos sobre os limites intransponíveis entre as classes. Damião fez uma pequena reverência, sem tirar os olhos de Isabela. Em seguida aproximou-se e passou as correntes de prata delicadamente pelos pulsos da princesa, assentando os fechos com precisão. Cada clique metálico parecia rasgar o véu da dignidade que Isabela carregara desde o nascimento. A multidão contivera o fôlego. Seria aquele o momento em que a herdeira de um império se tornaria escrava? Quando, enfim, o senhor Galvão anunciou o fim do rito, os cortesãos começaram a dispersar. Alguns assobiavam, outros cochichavam planos de boatos que espalhariam. Isabela, ainda ajoelhada, sentiu o corpo latejar de vergonha e medo.
Mas, para seu espanto, Damião estendo-lhe a mão esquerda, não para brincadeira, mas com seriedade incontestável. Levante-se, princesa, menos disse ele, com voz suave, porém firme. Não sou seu carcereiro, serei seu guardião. Aquelas palavras, inesperadas, arrancaram a princesa de sua paralisia. Com mãos trêmulas, ela agarrou o pulso firme do escravo. Ao erguer-se, encontraram-se face a face, separados apenas pelas correntes de prata. No fundo daqueles olhos negros, Isabela jurou ter visto um lampejo de compaixão. No caminho de volta aos aposentos reais, a caminhada se deu em estático contraste. Atrás vinha uma procissão de guardas que a cercavam, e à frente Damião, guiando-a, com o mesmo respeito que um nobre esperaria de um aliado. A princesa tentou articular palavras, mas só conseguiu um murmúrio. Por quê? Por que não me odeia? Ele ergueu o queixo, os traços endurecidos por um instante, mas logo relaxou. Odeio a injustiça. Menos respondeu ele. Não há virtude em humilhar alguém que apenas amou, além de seus limites. Aquelas palavras ecoaram nos corredores de mármore. Isabela não pôde conter o espanto. Um escravo desafiava abertamente a ordem que a si mesma fora imposta. Por instantes, a dor da humilhação se entrelaçou com a faísca de curiosidade e admiração. Quando finalmente chegaram ao anfiteatro secreto, a ala onde a princesa cumpre seus deveres de expiação, Isabela foi conduzida a um pequeno quarto decorado com austeridade. Paredes brancas, chão de pedra fria, uma cama estreita e um único baú de cedro. As correntes de prata permaneceriam até o pôr do sol. Quando retornariam ao pátio para nova avaliação, Damião empurrou a porta com cuidado e anunciou: aqui permaneceremos até novas ordens. Dormirei no corredor para garantir sua segurança. Ele inclinou-se em reverência e retirou-se, deixando Isabela sozinha, com o próprio turbilhão de pensamentos. Quando a porta se fechou, o eco retumbou como um trovão silencioso. Ela apoiou as mãos nos olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. O frio da corrente contrastava com o calor que subia do peito. Em poucas horas, a princesa se transformara de símbolo de poder em objeto de piedade, obediente aos desígnios de um destino implacável. Horas depois, já com o primeiro raio de sol poente invadindo discretamente pelas fendas da janela, um clique anunciava que as correntes seriam removidas no pátio. Isabela sentiu o peso se dissipar, mas a ansiedade tomava seu lugar. Acompanhada de Damião, caminhou em silêncio pelos corredores externos. Ao chegar ao coração do pátio, os guardas ficaram em alerta, mas não intervieram. Quando ele, em vez de recolocar as correntes ao seu pescoço, examinou os fechos e as guardou dentro de sua bolsa de couro surrado, sua expiação. Hoje, está encerrada, menos disse o escravo. Amanhã, o conselho decidirá se prosseguimos. Isabela permaneceu imóvel, sentindo uma estranha mistura de alívio e saudade dos ferros que, embora dolorosos, lhe conferiam uma clareza de propósito. Damião esperou que ela falasse, mas não. Pressing. Por fim, a princesa virou-se, encarou-o diretamente e, com voz quase inaudível, desabafou: se eu pude amar um homem do povo e desafiar o mundo por isso, não faço ideia do que meu coração fará quando conhecer o homem verdadeiro. Damião ergueu uma sobrancelha, ciente de que aquelas palavras carregavam perigos e promessas. O crepúsculo pintava o céu de tons violetas, e o destino de ambos, para o bem ou para o mal, selava-se no silêncio cúmplice do entardecer. O amanhecer trouxe consigo um silêncio pesado no anfiteatro secreto. As velas que iluminavam o pequeno quarto onde Isabela passara a noite ainda exalavam um perfume brando de lavanda, mas a princesa já não dormira. Vira sombras dançarem nas paredes, ouvira passos abafados pelos corredores de pedra, e acima de tudo, sentir o peso do destino se enlaçar em seu peito. Agora, enquanto as primeiras luzes do dia escorriam pelas frestas da janela, ela se levantou, calçou as meias de linho e amarrou o cordão do vestido simples que o conselho fornecera. Para suas expiações, Damião aguardava do lado de fora, sentado no balcão de pedra, que dava vista ao pátio interno. Ao avistá-la, ergueu-se com aceno contido. Bom dia, princesa, menos disse ele, com aquela voz grave que, por amável que fosse, soava sempre austera. Isabela sentiu um impulso de rebeldia. Lembrava-se da fúria que sentira ao vê-lo livre das correntes, enquanto ela permanecera sobre o banco. Mas, quando olhou para o escravo, enxergou não apenas a dureza dos traços, mas uma determinação inflexível, uma promessa de respeito e proteção. Respirou fundo. Bom dia, Damião. Como estou hoje? Ele caminhou até ela, e com delicadeza surpreendente, examinou o tecido do vestido, exatamente como deve estar. Digna de misericórdia,
e pronta. Para enfrentar o veredito do conselho, Isabela fez um gesto vago com a cabeça. Não havia conforto naquela declaração, mas também não havia crueldade. Quando chegaram ao pátio do veredito, uma pequena multidão se formava ao redor do estrado cerimonial. O Lorde Protetor Galvão subiu os degraus com ar solene. Seguido por 3 conselheiros de mantos púrpura, Isabela sentiu as pernas tremerem. Para Damião, aquilo era rotina. Guardas, ordens, sentenças. Para ela, era a arena de um julgamento que mudaria sua vida para sempre. Princesa Isabela de Verdanis menos, começou Galvão em tom pausado. Temos diante de nós o pedido de absolvição pelo Conselho de Castigo. O escravo Damião confirmou que cumpriu suas obrigações de guarda e serviçal. Agora ouviremos se a expiação é suficiente para restabelecer sua honra. O conselheiro Álvares calou o púlpito e proferiu o primeiro voto. Reconheço que a princesa demonstrou humildade, declarou, lançando um olhar rápido a Isabela. Mas questiono se a humilhação pública basta para reparar a quebra do código de linhagem. Proponho que a recomendemos para reclusão espiritual por 1 mês, longe dos salões reais. Antes que Galvão pudesse responder, o conselheiro Marinho ergueu-se. Discordo. Ao permitir que o escravo devolva as correntes sem violência, ela aprende que o poder não reside em títulos. Sugiro concedermos perdão condicional. 1 ano de servidão conjunta com Damião, em que a princesa auxiliará nos serviços para o povo. Sob supervisão, isso promoverá caridade e equidade. O murmúrio percorreu a plateia. A ideia de ver uma herdeira do trono envolvida em serviços para o povo parece herética. Por último, a conselheira Viola tomou a palavra. Há méritos em ambas as propostas. Entretanto, propõe um teste de caráter, que Damião, a princesa realizem, juntos, uma jornada até as vilas fronteiriças de Montevidro, levando suprimentos médicos e comida aos flagelados pela seca, que permaneçam no meio do povo por 2 semanas, expostos aos rigores que afligem nosso reino. Só então votaremos a verdadeira absolvição. O silêncio que se seguiu foi breve, pois Galvão, com ar impositivo, encerrou. Votos apresentados. O veredito será publicado ao entardecer. Por ora, princesa, retorne ao anfiteatro. Damião, aguarde instruções. Enquanto a corte se dispersava, Isabela sentiu a tensão crescer. Uma jornada perigosa menos através de trilhas acidentadas, de vilarejos supersticiosos, de gentes famintas. Parecia um destino pior do que o castigo público. Olhou para Damião, esperando ouvir protestos, mas encontrou calma. Prepararei tudo menos, afirmou ele. Precisamos apenas aguardar o entardecer. No retorno ao quarto austero, Isabela sentou-se à beira da cama. Damião acendeu outra vela e abriu o baú de cedro, revelando mantimentos simples pisrésticos, quajos do cabra, peles de carneiro, remédios de ervas. Em seguida, com habilidade experiente, colocou tudo em sacolas de lona. Isabela, intrigada, o ajudou a organizar, ainda tateando o provador de sua nova posição. Quantos homens o acompanharão? Indagou ela. 2 guardas veteranos e um guia do conselho, respondeu Damião. Além de nós, e teremos permissão para agir sem interferências? Ele curvou ligeiramente o corpo. Hesitando, a permissão será limitada. Os guardas cumprir-se-ão em manter a ordem. Mas eles sabem que devem nos proteger, disse ele, olhando para ela com firmeza. E, princesa, quero que saiba que não temo nenhuma decisão do conselho, porque meu único medo hoje é vê-la sofrer novamente. As palavras oscilaram no ar frio. Isabela sentiu o rosto corar, não por vergonha, mas por uma onda de afeto que a surpreendia. O dia passou lento. Isabela, com o vestido simples e os cabelos soltos em trança, praticou caminhar com as botas de couro leve, carcomidas pelo uso. Damião observava cada movimento, dando-lhe conselhos para não tropeçar em terrenos lamacentos ou cheios de pedras. Em silêncio, ela absorvia cada instrução, maravilhada com sua paciência e generosidade. Nunca imaginara aprender tanto de um escravo, e nunca se sentira tão dependente de alguém, ou entardecer. Uma proclamação ecoou pelos alto-falantes. De madeira, o conselho acatara a proposta da conselheira Viola. A prova de caráter seria executada. No dia seguinte, ao romper da aurora, partiriam rumo a Montevidro. Prepare-se, disse Damião, devolvendo o arsenal de provisões. Amanhã às 5 encontrarei você aqui. Naquela noite, Isabela teve sonhos tumultuados. Atravessava campos secos com roupas rasgadas. Crianças imploravam por água. Mulheres feridas clamavam por socorro. E, em meio ao caos, via o rosto de Damião, sereno, estendendo a mão para guiá-la. O clarão do sol nascente pintava de ocre as copas das oliveiras. Quando a pequena caravana deixou o portão norte do Palácio de Alvorada, Damião montava um cavalo castanho robusto, enquanto a princesa subira numa égua ágil,
mas temperamental. Entre os guardas, o guia do conselho, um homem magro de barba rala, chamado Estevão, menos conduzia o caminho marcado por marcos de madeira, apontando trilhas, atalhos e prováveis locais de pouso. Isabela sentia o cheiro da terra menos um aroma de vida e morte misturado, distante da pureza inodora dos salões reais. A paisagem se alterava a cada jornada, pradarias amplas, vales pedregosos, riachos de águas límpidas e, por fim, os primeiros aglomerados de cabanas civis. Lá, mulheres embalavam crianças que tossiam, velhos olhavam para o nada com olhos secos, como se todas as lágrimas já tivessem sido gastas. Os guardas, alheios, cavalgaram em silêncio. Mas Damião desmontou e caminhou entre as pobres famílias, distribuindo suprimentos, checando ferimentos, tranquilizando. Isabela, hesitante, desceu do cavalo e acompanhou. Ele lhe estendeu um pão rústico. Ofereça a esta senhora, menos sugeriu. Ela perdeu tudo na última tempestade. Sob o olhar atento de Damião, Isabela aproximou-se de uma mulher de rosto vincado e mãos calejadas. Com voz suave, explicou: é um presente, de parte do reino. A senhora olhou para Isabela, desconfiada. A princesa sentiu o peso do olhar. Não o olhar que julgava nobres, mas o olhar de quem suplicava justiça real. Estendida a mão e entregue a simples refeição. Ouviu: Deus abençoe seu coração. Naquele instante, Isabela entendeu que o castigo se tornava aprendizado, enquanto caminhavam por vilas e campos, ajudando em curativos, cavando poços rasos, distribuindo sementes. Ela e Damião compartilham histórias. Ele falava das colônias distantes, da infância roubada, do trabalho árduo e também dos sonhos que jamais ousara confessar. Ela falava das festas de baile, das intrigas da corte, do peso de ser uma herdeira solitária. Aproximavam-se, em horizontes distintos, mas o caminho os tornava cúmplices, no entardecer, em que a caravana acampou às margens de um lago cristalino. Damião sugeriu: não há lua esta noite. Talvez devêssemos conversar, longe dos olhares. Isabela sorriu, pela primeira vez livre de formalidades. Então vamos menos, concordou. Eles se sentaram sobre um tronco úmido, as águas refletindo estrelas distantes. Por horas, falaram de amor e redenção, de medo e esperança. Quando ela tocou, sem querer, o braço dele, sentiu um arrepio. Damião recuou um instante, consciente dos limites que ainda os separavam, mas logo segurou sua mão com ternura. Estamos aprendendo a caminhar juntos, disse ele. Mas talvez isso seja apenas o início. O silêncio que se seguiu foi confortável, um momento de fraternidade pura. Isabela ergueu o olhar para o céu, desejando que as estrelas abençoassem aquele inédito laço entre uma princesa e seu escravo redentor. E, assim terminou o segundo dia da jornada, não apenas pela estrada, mas pela alma de ambos, alicerçada em empatia e respeito, e uma semente de amor que germinava discreta. Firm. No solo fértil da redenção, o alvorecer trouxe um manto de névoa sobre as colinas que ladeavam a estrada de Montevidro. A caravana despertou em silêncio. Isabela, ainda aninhada em seu chale simples, sentia o corpo dolorido após a longa jornada do dia anterior. Damião, ao seu lado, arrancava ervas frescas dos arbustos para aliviar o inchaço de seus pés. Revia um cuidado silencioso em seus gestos, que falava mais do que 1000 promessas. Hoje iremos à vila de Santa Lúcia, disse Damião olhando o mapa rabiscado que Estevão lhe vira entregar. Lá, os moradores enfrentam uma praga de moscas que ataca o gado e as plantações. Precisaremos reconstruir cercas, tratar animais, ensinar técnicas de rotação de culturas. Entendo, respondeu Isabela, endereçando, e o manto, o sol, ainda tímido, despontava entre as nuvens. Tô pronta. Eles partiram juntos, os 4 cavaleiros em fila indiana. Durante o percurso, Isabela percebera olhares curiosos e desconfiados dos guardas. Mas Damião mantinha a compostura, trocando poucas palavras com eles, como se fossem apenas elementos de paisagem. Quando chegaram à primeira casa da vila, uma cabana de tábuas gastas, uma mulher de rosto magro ergueu as mãos em súplica. Senhorita, digo, princesa menos, começou ela, hesitando, meu marido caiu de dor ontem à noite. Não temos meios, ouro para pagar um curandeiro. Isabela sentiu o peso do dever. Retirou do saco um frasco de tintura que Damião usara para tratar feridas na estrada. Aqui, aplique no peito. Vai ajudar a reduzir a febre, instruiu, estendendo o líquido púrpura. A mulher chorou aliviada. Damião observava o gesto com um leve sorriso. Era a primeira vez que Isabela tocava na vida de um camponês sem protocolo, com a verdade nua do cuidado humano. Ela sentiu um formigamento no peito que misturava orgulho e humildade.
Ao longo da manhã, ergueram cercas de barro e madeira, sob o sol impiedoso. Enquanto Damião dava ordens aos guardas veteranos, que relutavam em aceitar instruções de um escravo, Isabela ia de poste em poste, cravando estacas com o martelo. A cada golpe, sentia a tensão que há pouco a consumia dissipar-se. Quando suas mãos buscaram Damião para lhe entregar outro poste, seus dedos roçaram os dele. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso, e estendeu o olhar escuro. Havia ali um entendimento tácito de parceria. Numa e o Dudeia, sob uma paineira solitária, fizeram uma pausa. O guia, Estevão, distribuía jerimum e água. Enquanto os guardas conversavam em voz baixa, Isabela e Damião sentaram lado a lado. Você está exausta menos, disse ele, mas vejo uma força nos seus olhos que supera qualquer nobreza preguiçosa. Onde aprendeu tanto? Ela sorriu com timidez. Cresci nos salões de baile. Nunca imaginei me tornaria carpinteira de cercas. Mas aprendo rápido. Quero ajudar de verdade. Ele inclinou a cabeça. Admirado, isso é mais raro do que imagina. Naquele instante, um grito rompeu o silêncio. Ao longe, um grupo de camponeses corria na direção deles, carregando uma carroça improvisada. Nossa! Um jovem gemeu de dor. Os braços cobertos de bolhas negras, ele caminhou pelos campos. Explicou um homem de barba grisalha, parece queimado por alguma praga. Não sei o que é. Damião franziu o senho e se aproximou. Tirou de seu saco um frasco de óleo de eucalipto e uma pomada de argila medicinal. Vou aplicar agora, anunciou ele. Preciso que segure os braços dele. Isabela pousou a mão sobre o ombro do jovem. Estou aqui menos, murmurou, enquanto segurava seu pulso fino, sob o olhar tenso dos guardas. Damião esfregou a argila ao redor das bolhas, limpando as feridas. O grito do jovem se misturava ao farfalhar das árvores. Por fim, soprou óleo de eucalipto para aliviar a dor. O jovem exalou um suspiro. Pensei que iria morrer, disse, com voz trêmula. Isabela sentiu as lágrimas surgirem na alma do cólera. Ou vergonha, mas de compaixão. Colocou um braço em torno do pescoço dele, e o jovem se apoiou, conformado. Quando se ergueu, percebeu que Damião observava. O peito inflamado por algo indefinido. Você tem mãos de cura menos, disse ele, baixinho, dirigindo-se a Isabela, e um coração que sabe amar sem exigir nada em troca. O sol já caminhava para o poente quando encerraram o atendimento. No escuro, acenderam tochas para o retorno. Isabela montou na égua sob a orientação de Damião, que, com paciência, segurou-a pelo cabo da sela. Vai ficar bem? Perguntou ela, olhando em seus olhos. Não, apenas bem, respondeu ele, tocando-lhe a mão, mas, mais forte. Som das rodas da carroça e dos cascos no chão batido era um compasso firme para os pensamentos de Isabela. Enquanto pediam licença para passar pela vila, sentiu o povo acenar em gratidão. O contraste com o fasto do palácio nunca fora tão claro. Ali, no meio da miséria voluntária, encontrara o sentido da realeza que sempre lhe fora exigido, o de servir. A noite caiu fria quando acamparam perto de uma curva no rio. Damião acendeu um fogo modesto, e cada um comeu sozinho, em silêncio, observando as chamas. Exército refletiam-se no leito do rio, cintilando como tochas líquidas. Sabe menos, começou Isabela, pousando o pedaço de pão sobre a pedra. Tenho pensado no julgamento do conselho. Eles vão querer garantir que eu nunca esqueça minha lição de humildade. Damião pegou um graveto e desenhou na terra. Eles veem uma linha divisória a menos, explicou ele. Nobreza acima, escravos abaixo. Mas na prática, estamos todos conectados por nós invisíveis. Sangue, compaixão, destino. O que aprendemos aqui, juntos, vai quebrar essas correntes de verdade. Isabela olhou o desenho e depois seus olhos. Então, o que acontecerá quando retornarmos? Sei ao que determinar que eu devo voltar aos salões e você aos campos. Damião ergueu o queixo projetado contra as sombras. Retornaremos de qualquer forma, mas seremos outros. A princesa voltará com mãos calejadas, e um conhecimento que não cabe em livros. E eu? Voltarei com a dignidade de quem ensinou o herdeiro do trono a ver o valor no menor dos servos. O coração de Isabela disparou. Ela sabia que aquilo soava como uma promessa de amor. E era isso que ela sentia, ainda que temorosa das consequências. Nos salões, qualquer sinal de afeto fora de contexto seria considerado escândalo. Nas colônias, um escravo exímio revelando sentimentos por uma princesa desafiava todas as leis invisíveis do mundo. Antes que pudesse responder, Damião levantou-se e foi buscar água no rio. Isabela ficou sozinha, olhando o reflexo das estrelas sobre a superfície serena, imaginando seu futuro. Ao longe ouviu o estalar de galhos. Estevão e os guardas vigiavam. Nada escapava ao olhar deles. Damião voltou, trazendo um cantil de couro, e ofereceu. Beba. Precisamos descansar.
Ela bebeu e fechou os olhos. Quando despertou, a lua já alta tingia o mundo de prata. Ele dormia encolhido ao lado do fogo, os traços relaxados, como um herói cansado, após a vitória. Isabela permitiu-se observá-lo. A mandíbula firme, as mãos calejadas, o peito subindo e descendo na cadência do descanso. Por um instante, desejou tê-lo ali, abraçado, sem correntes, sem ordens, sem castigos. Mas as correntes sociais continuariam. E ela sabia que a verdadeira prova, muito além de cercas e curativos, seria manter aquele laço mesmo quando voltassem ao poder e à servidão. Quando as primeiras luzes da madrugada coloriram o céu de púrpura, Isabela levantou-se. Acocorou-se ao lado de Damião e tocou-lhe a mão. Delicada, Damião. Obrigada por tudo. Ele despertou e sorriu. Ainda sonolento, irei sempre garantir que esteja em segurança e feliz. Ela sorriu de volta, corando sob o manto da noite. Feliz, repetiu, como se a palavra fosse mágica. E ali, na margem do rio prateado, nasceu um sentimento proibido, forjado não pela humilhação, mas pelo respeito mútuo, pela cumplicidade no sofrimento e na esperança. Um amor que, se sobrevivesse ao retorno ao palácio, abalaria os alicerces do reino. Mas a alvorada se aproximava, e o capítulo de hoje terminava com o som distante dos sinos do conselho, convocando-os para mais um dia de provas. Prova de caráter para ela, prova de coragem para ele, prova de amor para ambos. A alvorada mal se insinuara no horizonte quando o arauto do conselho ecoou seu clamor pelos corredores do anfiteatro secreto. Isabela, ainda vestida com a indumentária simples, de viajeira, sentiu um peso no peito. As decisões finais se aproximavam. Damião aguardava à porta, a expressão grave, o olhar focado. Pronta, princesa? Indagou ele, oferecendo-lhe o braço. Ela assentiu, buscando coragem no toque firme daquele ombro escuro. Juntos, atravessaram o pátio, em direção ao Salão das Sombras, onde o conselho, em sessão extraordinária, os esperava. Os guardas formavam um corredor que separava nobres, clérigos e oficiais do reino. Quando adentraram, o silêncio se fez absoluto. O Lorde Protetor Galvão, ladeado pelos conselheiros Alvar, Marinho e Viola, fez um gesto imperioso. Sentem-se, ordenou, apontando assentos de pedra ao centro. Isabela e Damião acomodaram-se, lado a lado, correntes invisíveis substituindo as de prata. Galvão ergueu um pergaminho. Hold conclum-se as provas de caráter menos anunciou. Proponho que cada um expresse suas reflexões sobre esta jornada conjunta. Comecemos pela princesa, de Verdanis. Isabela respirou fundo. Ao erguer-se, sentiu o olhar de toda a corte sobre si, penetrando seu íntimo. Nobres conselheiros menos começou, com voz firme. Jamais imaginei que o verdadeiro valor de minha condição residisse no ato de servir. Cresci acreditando que poder e glória eram sinônimos de distância. Mas estes dias ao lado de Damião ensinaram-me que liderança é empatia, que realeza é humildade, e que o trono tem sentido apenas quando ampara os mais frágeis. Um murmúrio percorreu a sala das sombras. Os conselheiros trocaram olhares, surpresos pela eloquência da jovem. Ela voltou-se para Damião, segurou sua mão. Damião, obrigado por restaurar minha visão do mundo. Se hoje posso ver verdadeiramente, é por sua causa. Ela ergueu-se, de modo que o silêncio fosse definitivo. Excelências, disse ele, com voz pausada, uma escravidão imposta destrói espíritos e corpos. Mas se convenhamos que a verdadeira escravidão é a ignorância e o egoísmo, então posso afirmar que nesta jornada fui tão redimido quanto a princesa. Ela deixou de ser apenas herdeira do trono para tornar-se guardiã das pessoas. E por minha vez, passarei a exigir respeito não só como escravo, mas como homem. O conselheiro Alvar foi o primeiro a reagir. As palavras de ambos são respeitáveis. Contudo, resta a dúvida. Até que ponto as estruturas do reino permitirão essa nova aliança? É audacioso pensar que um escravo, mesmo elogiado, se iguale à princesa. Viola, apesar de austera, correspondeu. A sociedade evolui nas fissuras da tradição. Permitamos que essas experiências sejam o alicerce de uma reforma moderada. Que Damião receba a liberdade e uma compensação em terras, sob tutela do reino, e que a princesa retorne ao convívio real, com papel ativo na administração de obras sociais. Marinho, inclinado pelo humanismo, concluiu: proponho ampliarmos. Que ambos sejam nomeados mentores de uma nova guarda de honra, não apenas militar, mas civil menos composta de jovens de todas as origens. Assim, espalhamos o legado de empatia que aprenderam aqui. Galvão ergueu a pena votos corraidos, que cada um aguarde o decreto. Ao deixarem o salão, Isabela sentiu o coração pulsar num ritmo estridente. Damião tocou-lhe o ombro. Seja qual for a decisão, permaneceremos juntos.
Ela sorriu. Com um misto de alívio e ansiedade, voltaram ao quarto austero, onde aguardaram horas que pareceram dias. Quando o sol já declinava, um mensageiro bateu à porta, trazendo um selo de cera com o brasão de Verdanis, por decreto do Conselho de Castigo e da Coroa. Artigo 1. A princesa Isabela de Verdanis retoma seus deveres reais com prerrogativas de liderança social e supervisão de comitês de auxílio. Artigo 2. O escravo Damião é concedido liberdade plena, terras em Montevidro e título honorário de Cavaleiro da Justiça, sob tutela direta da princesa. Artigo 3. Institui-se a Guarda da Aliança, corpo civil e militar, liderado pelos dois, destinado a promover a equidade no reino. Isabela e Damião leram juntos. Ela sentiu lágrimas quentes descerem-lhe as faces. Ele sorriu. O peito inchado de orgulho promete-nos uma nova era. Menos, murmurou ela. E cumpriram menos, afirmou ele. Mas nosso verdadeiro desafio começa agora. Semana seguinte. Salão de honra do palácio. A cerimônia oficial reuniu toda a corte. Isabela entrou no elevado. Observava o povo vibrar, menos nobres boquiabertos, plebe sordente. Damião, em armadura, simples porém elegante, ajoelhou-se perante a princesa. Ela colocou-lhe sobre os ombros o manto da liberdade, bordado com primeiras linhas de prata. Pelo poder que me foi outorgado, proferiu: erijo-te cavaleiro da justiça. Em bênção, declaro-te livre. Quando Damião se ergueu, as trombetas soaram. A multidão irrompeu em aclamações, enquanto ele estendia o olhar a Isabela, menos já não mais princesa acuada, mas líder visionária, e ela correspondia com confiança. Nos dias seguintes, a Guarda da Aliança recrutou jovens de nobres e plebeus, e sob a égide da princesa e do cavaleiro Trainus, o primeiro corpo misto de soldados e socorristas do reino, obras de infraestrutura começaram a surgir, em vilarejos antes esquecidos. A relação entre Isabela e Damião, agora pública e sancionada, chocou cortesãos mais conservadores, mas conquistou o povo. Numa noite de festa no salão principal, enquanto dançava, intitulada Dança da Nova Aliança, a princesa deteve-se. A mão de Damião encostou-se à sua. Nunca pensei que eu, escravo, dançaria ao lado da princesa como igual. Porque essa dança, menos, respondeu ela, olhando nos olhos dele, é o compasso de um reino que aprende a caminhar lado a lado, sem correntes, sem palmo de distância. E naquele instante, sob os lustres de cristal, e as vozes entoadas em cânticos de esperança, selou-se não apenas a redenção de uma princesa humilhada, mas a fundação de um reino renovado pelo amor, proibido, que superou castigos e classes. As primeiras luzes da manhã filtravam-se pelos vitrais coloridos do salão de honra, anunciando um novo dia de desafios e esperanças. Exausta pelos eventos recentes, mas impulsionada por um fervor renovado, a princesa Isabela levantou-se, antes dos departamentos reais serem abertos. Ao seu lado, Damião, agora cavaleiro da justiça, trajava a armadura leve de gala, não mais símbolo de servidão, mas emblema de sua missão compartilhada. No grande terraço do palácio, com vista sobre o Jardim das Oliveiras Eternas, ela encontrou Damião afinando detalhes do seu novo pendão, bordado com o brasão da Guarda da Aliança. Ele sorriu ao vê-la. Boa manhã, Alteza, menos, disse ele, num tom que mesclava brincadeira e respeito. Preparada para lançar o projeto de irrigação em Montevidro, Isabela ajustou o capuz do manto esmeralda, respirou fundo e assentiu. Sim, hoje visitaremos a nascente do rio Cadência e selaremos o contrato da Companhia de Engenheiros Reais. Precisamos garantir o suprimento de água para 6 vilarejos. Antes do próximo outono, eles montaram nos cavalos prateados da guarda, acompanhados por oficiais da Companhia de Obras e por alguns jovens recrutas da Guarda da Aliança, menos meninos e meninas de origens diversas, agora treinados para trabalhar lado a lado. Ao saírem pelo portão norte da Rem, as boas-vindas a uma multidão que acenava sorrisos e saudação de viva, à princesa e ao cavaleiro. A jornada de carroça, aparelhos de medição e equipes de técnicos avançou pelas estradas recém-reformadas, cortando colinas verdejantes. A paisagem contrastava profundamente com a dura região seca de Montevidro, para onde rumavam agora. Durante o caminho, Isabela conversou com os engenheiros sobre métodos de canalização, níveis de pressão da água e manutenção das comportas improvisadas. Damião, por sua vez, incentivava os jovens recrutas, lembrando-os de que cada vilarejo salvaria noites de seca e criaria novos pastos para o gado faminto. Quando atingiram a nascente do rio Cadência, encontraram-na protegida por altajas danificadas e detritos de enxurradas anteriores. O local, apesar de belíssimo, águas cristalinas emergindo entre capins e arbustos floridos, demonstrava a negligência de séculos. Isabela desceu da carroça,
sacudiu levemente o manto e aproximou-se do curso de água. De joelhos, tocou a superfície límpida. Este é o coração, murmurou, como se o rio falasse com ela. E ele merece respeito. Os engenheiros ergueram pranchas de mapa sobre cavaletes e apresentaram o plano de construção de um reservatório de contenção, com pequenas comportas de madeira tratada e um sistema de canais para distribuir a água. As aldeias vizinhas, os jovens recrutas anotavam cada medida, cada detalhe, prontos para supervisionar a obra. Precisamos que nos conceda autorização real, explicou o comandante de obra, um homem robusto chamado Sir Joaquim de Valcourt. Sem o selo da princesa, teremos apenas permissão temporária. Isabela ergueu o braço, deslizou o selo gravado em prata e carimbou o documento. Enquanto o fez, um grupo de crianças corriam à beira do riacho, brincando de molhar os pés. Elas olharam para o selo com admiração, e Isabela sorriu para elas. Este rio será seu para sempre. Proteja-no, disse, a voz suave ecoando pela clareira. Damião aproximou-se. Observando o selo, seu reino ganha um tesouro, falou. Ele e Montevidro, um renascimento. Ao longo de 2 semanas intensas, o projeto tomou forma. A Guarda da Aliança estabeleceu acampamentos de trabalho, instalou fornos para a tratativa da madeira e reforçou a margem do riacho, com tábuas e estacas. Sob o sol escaldante, Isabela e Damião trabalharam lado a lado, mão na massa, ela rebocando as comportas com argamassa de cal e areia, ele pregando as tábuas de contenção. Os jovens recrutas seguiam seus exemplos, sem nenhuma distinção de classe. Nas horas de descanso, Damião e Isabela retiravam-se para uma sombra tranquila, onde discutiam o futuro. Ela estudava relatórios de colheitas, ele anotava projetos de educação para os vilarejos. Em uma dessas pausas, sentaram-se sob um salgueiro tortuoso. Percebo que sua cabeça nunca para menos, comentou Damião, entregando-lhe um cantil de água fresca. Seu coração tampouco, rebateu ela, olhando-o nos olhos. Por que, cavaleiro da justiça, dedica tanto de si a este projeto? Ele ergueu o cantil com um meio sorriso. Porque aprendi que a verdadeira honra está no serviço, explicou. E você me ensinou, princesa, que o amor envolve ações, não apenas palavras. O calor do entardecer fez crescer um silêncio. Cúmplice. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o ritmo lento de sua respiração. Então, continuaremos assim para sempre? Lutando juntos, lado a lado? Damião suspirou e fechou os olhos. Se o reino permitir, disse por fim, porque fora das muralhas, somos livres, mas dentro delas ainda ecoam as vozes que duvidam de nós. Ela ergueu o rosto, tocou os beiços dele com um dedo. Deixe que duvidem menos, murmurou, a voz trêmula de emoção. O que importa é que sabemos a verdade. Não há correntes que nos prendam. O trabalho prosseguiu. E enquanto o reservatório tomava forma no leito do rio, rumores de festa se espalhavam pelos vilarejos. Quando a construção foi concluída, uma celebração marcou a abertura das comportas. Crianças soltaram barcos de papel. Camponeses ergueram cântaros para o fluxo vivo. E um coro improvisado cantou hinos de gratidão. Isabela, em pé sobre o penhasco, estendeu as mãos ao céu, pelo povo de Montevidro. Bradou, com alegria. Damião juntou-se a ela, contemplando o rio que agora seguia em múltiplos braços, alcançando terras secas e reavivando esperanças. Os olhares se cruzaram, transbordando cumplicidade e afeto. Sob o sol poente, o amor entre princesa e cavaleiro tornou-se tão vasto quanto o próprio rio Cadência. No regresso ao palácio, a comitiva seguiu em clima de vitória. Ao atravessarem o portão norte, foram recebidos pelo Conselho de Obras e pela Guarda da Aliança reunidos, entoando cânticos. De Louvre. No salão principal, uma tenda de seda e cetim aguardava os heróis. Mesas ladeadas por urnas de água fresca. Tapeçarias exibindo cenas da construção e estandartes bordados com a efígie de Isabela e o símbolo de Damião. A cerimônia foi improvisada, mas grandiosa. O Lorde Protetor Galvão, em trajes de gala, subiu à tribuna. Hoje testemunhamos o poder do amor e do trabalho conjunto, proclamou, a voz ecoando pelos arcos. Que a princesa Isabela e o cavaleiro Damião sirvam de exemplo a todas as gerações. Quando ele passou a palavra à princesa, ela ergueu-se com graça e firmeza. Este rio é mais do que água, menos declarou. É o símbolo de nossa união. Flui, divide-se e retorna às suas origens para nutrir a todos. A caminhar juntos, nobres e plebeus, no curso da história do nosso reino. A multidão explodiu, em vivas. Damião tomou sua mão, ergueu-a acima de suas cabeças. No olhar deles, havia a certeza de que, mesmo após os castigos, as intrigas e as provações, aquele amor proibido se tornara a força mais poderosa de todas. O alvorecer trouxe um luar.
brusuleante que escapava pelas frestas dos vidros coloridos do Palácio de Alvorada, como se quisesse anunciar que aquele seria um dia memorável. Desde o triunfo das comportas do Rio Cadência, a Guarda da Aliança havia crescido para além de qualquer expectativa. Já contava com mais de 200 integrantes, instruídos por mestres de todas as províncias, trabalhando lado a lado como iguais. Mas, naquele instante, um novo desafio se apresentava: a ratificação da reforma social no Grande Conselho Real, onde conservadores e progressistas mediriam forças pela última vez. Isabela despiu o manto de seda bordada e vestiu, pela primeira vez, a túnica de auditores reais ou um traje sóbrio, de linho branco, com o brasão da Guarda da Aliança no peito e fitas de prata nas mangas. Damião, ao lado dela, trajava o uniforme cerimonial dos Cavaleiros da Justiça, com sua armadura, polida refletindo os primeiros raios de sol. Entre eles, uma cumplicidade consolidada. Não mais princesa humilhada e escravo, mas parceiro e companheiro de uma causa maior. No Salão Dourado, o Grande Conselho aguardava, reunido em galerias elevadas. À frente, o trono vazio da Rainha-Mãe simbolizava a transição inevitável. Ela partira para uma última peregrinação religiosa, deixando o reino nas mãos de Isabela e de seu pai, o rei Emérico. Quando a porta principal se abriu, todos se ergueram num silêncio reverente. A princesa entrou, ereta, acompanhada de Damião. Eles se posicionaram diante do trono de honra, onde o rei apareceu sob um céu de tapeçarias que narravam gerações de ascensão e queda. Filha menos saudou o rei Emérico. A voz firme, mas com tremor de emoção: vejo em você, em seu companheiro, o futuro que sonhei para esta nação. Mas muitos ainda resistem à mudança. Hoje, devemos confirmar ou rejeitar as emendas à Carta Régia, que permitirão à Guarda da Aliança atuar como corpo consultivo permanente, com jurisdição em questões sociais, econômicas e militares. Um murmúrio percorreu as galerias. Do lado conservador, Lord Bator ergueu o punho cerrado. Majestade, cuido que tal poder concentrado fora dos canais tradicionais ameaça a própria ordem do reino. Prefiro manter os antigos conselhos paralelos. Do lado progressista, a baronesa Meliade Ergussey, e eu afirmo que, sem a equidade promovida pela Guarda da Aliança, as tensões de classes retornarão com violência. Já vimos de perto o que ocorre quando o povo perde a fé no trono, pois é exatamente por isso, interrompeu Damião, em voz calma, porém clara, menos que lutamos tanto, para provar que o amor e o serviço não são ameaças, mas alicerces de um poder legítimo. Peço licença para expor nosso entendimento. O silêncio consolidou-se, como antes de um vendaval. Isabela apertou discretamente o braço dele, em gesto de apoio, enquanto todas as atenções se voltavam ao cavaleiro outrora escravo. Excelentíssimos menos, continuou Damião. Esta guarda não busca usurpar a autoridade, mas ampliá-la em benefício de todos. Nosso juramento é com o povo e com a coroa. Promover justiça, assistir vítimas de desastres, implementar projetos que unam pólvoras e púrpura em uma só causa. Ele fez uma breve pausa, olhos fixos nos conselheiros mais céticos em Montevidro. Quando abrimos as comportas, não apenas irrigamos campos, mas regamos esperanças. Em Santa Lúcia, quando curamos feridas, não apenas aliviamos corpos, mas reconciliamos almas. Não peço a vocês que confiem em minhas palavras, mas que permitam que nossos feitos falem por si. Quando Damião se sentou, a baronesa Meliade foi a primeira a aplaudir, seguida por um coro crescente que tomou conta das galerias progressistas. Mesmo entre alguns conservadores, surgiram olhares pensativos. Haviam testemunhado o renascimento das vilas e sentiram na própria carne as histórias que Isabela e Damião carregavam. O rei Emérico ergueu a mão, pedindo silêncio, que o voto seja depositado, ordenou ele. Os escribas colocaram nas mesas de mármore 2 pergaminhos. Um continha as emendas propostas. O outro registrava relatos de beneficiários de todo o reino, assinados por centenas de cidadãos. Cada conselho nobre plebeu proferiu seu sim ou não. E ao fim, o som de canetas sobre pergaminho encerrou-se. O rei olhou para a mesa do cruzeiro de votos. A favor, 127. Contra 33. Abstenções, 16-1. Brasido, de júbilo, estourou. Isabela Ergussey, emocionada, e olhou para Damião, cujo sorriso era tão largo que parecia iluminar o salão. Está decretado, disse o rei Emérico, com voz embargada de orgulho, as emendas à Carta Régia são aprovadas. A Guarda da Aliança é instituída oficialmente, como órgão consultivo e executivo, sob a égide perpétua da Casa de Verdanis àquela altura. As galerias se tornaram um mar de gritos entusiasmados. Ao redor do trono, Isabela subiu um degrau,
para ficar lado a lado com o pai, e estendeu a mão a Damião, que a segurou firmemente. O rei depositou nos dedos dela o cetro da justiça. Símbolo de autoridade compartilhada, minha filha menos disse, ele voltando-se à princesa. Você provou que um coração puro pode guiar um império. E você, acrescentou, olhando para Damião, provou que a dignidade humana transcende títulos e correntes. Que ambos sigam, juntos, conduzindo nosso reino a um novo amanhecer. Naquele momento, o teto do Salão Dourado explodiu em luzes de fogos de artifício silenciosos, um presente dos inventores do reino, que criaram nuvens cintilantes de corações dourados. A multidão aplaudiu. Gritos de "Viva a princesa! Viva o cavaleiro!" ecoaram pelos corredores. Lá fora, nas ruas de Verdanis, campainhas tocaram sem parar e lanternas foram acesas, sinalizando que a era do preconceito se encerrava. Epílogo meses depois, o Palácio de Alvorada respirava um ar de renovação. Nos jardins, crianças de todas as classes corriam livremente. Nos salões de audiência, plebeus e nobres eram recebidos em igualdade de tratamento. As reuniões da Guarda da Aliança prosseguiam diariamente, desenhando políticas que beneficiavam desde as Minas do Sul até as Ilhas do Norte. E, no alto da Torre Central, a princesa Isabela e o cavaleiro Damião observavam o horizonte, de mãos dadas. Conseguimos, menos murmurou ela. Apoiando a cabeça no ombro dele, conseguimos juntos, respondeu ele, pousando os dedos nos dela. E, então, sob o primeiro nascer do sol após a grande reforma, as correntes que um dia os uniram pela força foram quebradas para sempre, substituídas por laços de amor e equidade que perdurariam por gerações. O reino de Verdanis, alinhado em pé de igualdade, abraçava uma nova história, e a memória da princesa e de seu escravo redentor se tornaria lenda menos a lenda de um amor proibido, que, ao romper as barreiras das classes, ergueu um império mais justo e humano.